Eu adoro o meu trabalho. Primeiro, sou apresentadora há bastante tempo. E eu tenho um prazer, uma satisfação tão grande de fazer podcast, primeiro com um renomadíssimo Dr. Vitor Kutaiti, que além de meu médico, é meu amigo, e falar de um assunto que é tão gostoso, né, Dr. Vitor? Eu estou com a Vanessa Rivelli, que é uma super apresentadora, ela é uma super parceira, e se é gostoso para ela, imagina para mim, que estou do lado dessa mulher linda, maravilhosa e que conduz o nosso podcast de maneira tão primorosa. Van, muito obrigado mais uma Eu que vez. agradeço. A gente tenta, né? Sim, tenta com o pé nas costas, né? Porque ela faz isso com uma leveza tão gostosa e faz o nosso sonho, que é o sonho de te informar, que é o sonho de deixar você a par sobre as coisas da cirurgia plástica, sobre as coisas do cuidado pessoal, de maneira tão fácil, tão gostosa. Então, vai ser mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você, Van. Obrigado de Obrigada, a novo. recíproca é verdadeira. E hoje a gente vai falar de um assunto que também é muito importante, do pós-cirúrgico, depois da cirurgia, o dia seguinte, a semana seguinte, as angústias, os desejos, os anseios, né, de nós, mulheres e homens também, que fazemos a cirurgia, né, doutor? Esse assunto é super, super, super capcioso. É um assunto difícil de abordar, Sim. difícil de falar. Mas vamos tentar fazer isso de maneira mais verdadeira possível. Vamos olhar no fundo do teu olho e vamos falar tudo o que você precisa saber para ter um pós-operatório tranquilo. Tranquilo e principal, de sucesso. O que é um pós-operatório de sucesso? É um pós-operatório onde você fica satisfeito. E o médico também, porque às vezes a gente não pensa no médico, a gente é até egoísta, né? A gente só pensa na gente, mas o médico também tem a satisfação dele de ver o resultado do trabalho dele, se foi feito com excelência, se atingiu também os seus objetivos, né, doutor? Que é o mesmo objetivo da paciente, né? A gente está no mesmo barco. Isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe, Ivan? Quando a gente opta por um cirurgião e quando o cirurgião aceita o paciente, porque é uma troca. Sim, Hoje, quando uma paciente passa em consulta comigo, ela está confiando em mim. Mas eu também preciso confiar é nela. verdade, né? E é muito comum hoje em dia, graças a Deus, a gente já está num patamar que eu consigo falar não. Tá. Então, o paciente começou, até esses dias tem um caso interessante. O paciente chegou, um homem, advogado, e ele começou já a impor uma coisa ou outra, não sei o quê, e o contrato, e ele não ia usar cinta, ele não ia fazer não sei o quê. Não usa cinta? Ele chegou no consultório desse jeito. Ele Tá. falou: não vou usar cinta, não vou fazer drenagem, não vou. Ué? Opa, então peraí, meu querido. Leva o dinheiro da consulta de volta. Você não é nosso paciente. Gente, mas Não, mas é que eu preciso, porque você foi bem indicado, porque não sei o quê. Maravilha, você vai fazer, vai ser nós dois. Sim. Eu vou fazer minha parte, mas você vai ter Tem que fazer que a fazer a sua. sua. Se você não está afim de fazer a sua. Ah, não, mas eu sei o que tem que fazer. Não, peraí. Ele é médico? Por mais que fosse, você tem que seguir o que eu tô te propondo. Claro. Você está me contratando, você está me pagando, você está se disponibilizando a confiar em mim, mas você precisa confiar 100% em mim. Se eu Sim. falar para você assim, ó, você vai usar 30 dias de cinta, Tem que usar. não é 28, não é 32, é 30. Se eu te falar assim, ó, você vai usar o cinta até eu te der alta, porque eu sei quando vai acontecer e eu tô do Sim. seu lado. Eu quero bem para você, até mais do que você. Claro. Por quê? Porque eu sei que você precisa cumprir alguns estágios. Você vai precisar fazer drenagem, você vai precisar se hidratar, você vai fazer alongamento, você vai ter que cuidar da dieta, cuidar do exercício. Quer dizer, a gente está no mesmo barco. Tá para ajudar, né? E se o paciente não entende que o médico e ele estão no mesmo barco, é melhor nem entrar. Claro. Quando a gente consegue identificar isso hoje, eu pulo fora antes. Porque, gente, Assim, claramente eu pulo fora, não tenho dúvida nenhuma. Olha, desculpa, você não é nosso paciente, você não está pronto para fazer a cirurgia. Não vamos procura fazer. outro, né? Não vamos fazer porque vai dar dor de cabeça. Dor de cabeça para você, principalmente, porque é o teu corpo, é a tua vida, é as tuas coisas. Pra você. E pra gente. Eu consigo lidar com a dor de cabeça. Eu sei, eu tenho formação em várias áreas, não só na cirurgia plástica, Tá. para lidar com a ansiedade, com a angústia, com a chatice dos pacientes, porque a gente sabe que tudo isso, no fundo, é algo positivo que quer o melhor. Eu Faz também parte, quero, faz né? parte. E a gente que gosta do que faz, sabe que tem coisas boas, tem coisas Sim, difíceis. como qualquer trabalho. Como qualquer trabalho, e a gente vai lidar com isso muito bem. Agora, o paciente precisa entender que a relação médico-paciente é a base de tudo. Não, Então, já chega assim, né? Falando e que aí, não vai nesse fazer. caso, a gente falou, ó, desculpa, querido, obrigado, Não vai foi ser um aqui, prazer, né?
sabe, você não está afim de fazer a cirurgia, Sim. você quer vir aqui mandar e aqui não é assim. Peraí, né? Não é assim que funciona. Porque, gente, nós como pacientes temos que entender que o trabalho do cirurgião plástico é de extrema importância, claro, mas o pós-cirúrgico também, para que aquele resultado seja excelente, não é, doutor? Eu costumo dividir a cirurgia em 3 partes. Tá. Pré, intra e pós. Ok? O que cabe ao médico? O pré Onde e o médico é mais importante? É no intra. Tá No lá com a pré mão na ele é massa. importante, no pós ele é importante. Mas o intra é É 80 você. mil, 10 você. Tá. 90 mil, 10 você. 10 mil. Ou 90 mil, 5 anestesia, 5 clínica, 5 ambiente. Quer dizer, mas a responsabilidade maior é sua. minha. Beleza? No pré, 60 mil de fazer o diagnóstico, 30 seu de me contar a verdade. Falar tudo. E mais 10 ali de externos. Tá. Então, a gente não vai falar muito de pré-operatório hoje, mas assim, se o paciente omite, é que ele é diabético, Usa droga, fuma. Um exame laboratorial, ele não mostra muito se o cara está tomando o remédio certo, o diabetes dele está controlado. Eu não sei se ele é diabético ou não. Tá. Eu não consigo falar isso. Se ele toma um remédio direitinho, ou se ele toma um remédio só na semana que vai fazer o exame, ele faz o exame e está normal. Sim. Eu não consigo ver. Então, se o paciente não conta a verdade, que ele já fez outro procedimento, que ele já teve uma intercorrência, que ele tem um histórico disso ou daquilo outro, por mais que eu pergunte, se ele não me conta a verdade, não tem como eu saber. Então, qual é a minha responsabilidade? Perguntar. Sim. Qual é a sua responsabilidade? Falar a verdade. Então, o pré-operatório, existe uma responsabilidade grande do paciente. Existe a responsabilidade do médico de fazer o bom diagnóstico, fazer as boas perguntas. Então, é mais do médico do que do paciente, mas o paciente tem que a parte dele. Sim. O intra é quase só do médico. Você. Agora, o pós é quase só do paciente. A mesma responsabilidade que eu tenho no intra, o paciente tem no pós. Tá. E a gente vai falar nesse podcast basicamente de pós-operatório, porque isso é tão importante. Sim. Você precisa estar tão ciente disso, você que está assistindo, você precisa estar tão ciente de que você vai ter responsabilidades, que se você não tiver a fim de fazer, não faça. Não perca seu tempo, não se exponha. Porque se você não tiver a fim, se você não tiver consciente da sua responsabilidade, é melhor não fazer. É melhor não fazer, não perca seu tempo. Não vai ser legal. Porque o resultado não vai ser legal. E quando a gente fala de pós-operatório, o pós-operatório, sabe que hora começa, Van? A hora que eu tiro a luva. Não, a hora que eu tiro a luva. Já começou ali. Ali começou. Começa a minha parte de fazer o curativo certo, da minha equipe, da minha enfermeira, da minha físio, de montar a cinta, de pôr a placa, de fazer as coisas, mas ali começa o pós-operatório. Se você ali começa a falhar, já era. Desandou. Eu brinco, Van, que o pós-operatório é um trem. Você tem que pôr ele no trilho rapidinho. Certinho. Mas encaixadinho no trilho. Porque se ele começou a viagem fora do trilho, até ele entrar, já quebrou uma roda, já fez não sei o quê. Então, eu tirei minha luva, ó. Começou. Plá. Tirei a luva, começou o pós-operatório. Ali começa. Porque você já vai sair da cirurgia de cinta, medicada, você precisa se hidratar, você precisa repousar naquele momento. Todas essas orientações a gente dá no pré. Então, você hoje, recebe uma folha. Uma folha no WhatsApp, a gente vai criar um grupo. Hoje a gente cria lá na clínica, a gente cria um grupo que vai fazer parte a paciente, o doutor, eu, a minha enfermeira, a minha recepção e a minha fisioterapeuta. Sim. Toda a nossa equipe faz parte desse grupo e esse grupo é voltado para você. Lá vai vir todas as informações que você precisa saber de pré-operatório, de pós-operatório imediato e tudo mais. E a gente vai estar sempre perto para informar, para orientar. Mas basicamente o pós-operatório começa com os curativos. Tá. E aí se a gente for falar da lipo... Nosso foco é a lipofracionada, né? Então vamos falar especificamente da lipofracionada. Isso vale um pouco para outras cirurgias, mas não é o nosso foco aqui agora. O nosso foco é falar de pós-operatório de lipofracionada, ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvida de outras cirurgias, pergunta, deixa aí a sua pergunta, entra lá no meu Instagram, pergunta, a gente vai ter um prazer enorme em responder. Mas esse podcast é para falar de pós-operatório de lipofracionada, tá? Então, você fez o pré-operatório, fez a cirurgia, acabou a cirurgia, tirei minha luva.
Começa ali o pós-operatório. Quando começa ali? A gente deixa os orifícios abertos, isso é uma dúvida muito constante. É muito legal isso. Deixa dreno, não deixa dreno, dá ponto, não dá ponto, não. A gente não dá ponto e a gente não deixa dreno. A gente deixa os orifícios abertos em posições específicas. Ou seja, os furinhos que ele faz, deixa aberto. A gente já deixa aberto por quê? O furinho é por onde entra a cânula, tá, pessoal? Eles são mais ou menos de meio centímetro, eles ficam escondidos na marca do biquíni, na marca da sunga, e eles ficam abertos para quê? Para vazar aquele líquido. Então, a primeira coisa que você precisa saber do pós-operatório, vai vazar um líquido que parece sangue, mas não é sangue. Mas não é. É vai soro ser sujo de sangue. vermelho, você vai assustar, mas tá tudo Mulher bem. vai saber o que eu tô falando. Sabe quando você tá menstruado? Sim. E você vai fazer xixi, e aí cai uma gotinha da menstruação no vaso e parece que tá todo o vaso sujo de sangue? Vai ser assim. O sangue é um dos principais corantes que existem. Qualquer gotinha de sangue suja tudo. Sim. E ele suja o soro, que é o que o corpo perde. Então, parece que tá saindo sangue, mas não é sangue, é soro sujo de sangue. Vai ser vermelho, vai manchar. Quanto mais vazar, melhor. Por Principalmente isso deixa no primeiro e segundo aberto. dia. Por isso deixa aberto. Por que quanto mais vazar, melhor? Porque quando o corpo está jogando fora esse soro, é porque ele precisa jogar fora esse soro. Tá. E por que ele precisa? Porque descolou a pele e essa pele precisa, na verdade, ela perde esse soro. E quando esse soro ficar represado lá, a gente vai ter a tão famosa fibrose. Ui. Que a gente não quer. Então, quanto mais desse líquido a gente consegue tirar, melhor. Quanto mais o corpo manda para fora, menos acumula dentro do corpo, melhor, porque a cicatrização vai ser melhor, a pele vai colar de maneira mais uniforme e aí a gente vai ter uma recuperação mais fácil. Tá. Ok? Então, primeira coisa que precisa saber no pós-operatório da lipofracionada. Vai vazar um líquido que parece sangue, mas não é sangue, é soro sujo de sangue. Por dias, tá, gente? Não é que fica vazando. 2, 3 dias no máximo. Até 4 dias em alguns casos. Casos extremos, às vezes vaza mais tempo, mas 2 dias é a média. Nos primeiros Nos dias. primeiros 2 dias, depois o corpo fecha. Às vezes a gente até precisa abrir para tirar, mas 2, 3 dias o corpo já para de produzir esse líquido, já para de perder, e aí a gente consegue fazer as drenagens. Perfeito? Okay. Então, você vai ter esse líquido extravasando, o que é normal, a gente vai fazer um curativo, que é normal, e no dia seguinte você vai voltar para fazer a primeira drenagem. Isso é sensacional. Você toma banho na clínica. O Dr. Vitor preparou tudo. Tem lá um banheiro, uma suíte para você tomar banho, para você fazer a primeira troca de curativo. Por quê? Baixa pressão no primeiro banho, Sim, às vezes, é normal, né, doutor? acontecer de como perde muito líquido, cai um pouco a pressão. E aí a gente tem toda a nossa equipe. Tem a físio, tem a enfermeira, tem o auxiliar de enfermagem, tudo pronta para você. Para você e para dar todo o suporte suficiente. Então, vai vazar um líquido que parece sangue, você vai para sua casa no mesmo dia da cirurgia, você vai sair andando da clínica com a cinta, com o curativo, e você não vai mexer nisso nas primeiras 24 horas, ou primeiras 12, 16 horas, que é quando você vai voltar lá na clínica. No dia seguinte você volta. E vai fazer a primeira drenagem. Na primeira drenagem a gente vai mobilizar todo esse líquido, você vai tomar o analgésico, o anti-inflamatório, o antibiótico, que são os remédios que você precisa tomar, você vai receber uma receita onde vai estar tudo explicado, vai lá no grupo também, se você tiver dúvida, você passa, você vai tomar tudo. Primeiro e segundo dia normalmente tem um pouquinho de dor, é importante tomar um analgésico de horário. Eu não tive dor nenhuma, não tomei zero, mas às vezes pode, né? Acontecer e a gente orienta que no primeiro e no segundo dia você tome o analgésico para que previna a dor. Tá? Tomou o remédio para dor, tomou o antibiótico, tomou o anti-inflamatório, vai passar a primeira noite tranquilamente, vai poder comer comida leve, normal, com pouco condimento para não machucar o estômago. Gente, acabou de fazer uma cirurgia, comida né? com normal. pouca gordura para não empapuçar muito, um carboidrato leve, um purê de batata, um franguinho, uma sopa bem caprichada, sabe aquela sopa de vó? Sim. Isso é muito legal tomar no pós-operatório imediato, no primeiro ou segundo dia, porque ela tem proteína, ela tem carne, ela tem substância que vai te dar essa força para passar bem esse primeiro e segundo dia. Se alimentou, se hidratou, vai tirar de letra. Total. A gente sempre fala que a recuperação imediata está muito relacionada à hidratação do paciente. Quanto mais líquido ele beber, melhor.
Melhor e Xixi mais fácil. transparente. E esse é o ponto. Você já sabe tudo, Já. né? Eu tô aqui dando uma aula, brincadeira, gente. A avó fala melhor de pós-operatório que eu, né? Porque... Não, é que eu passei e passo na pele, além de fazer os podcasts. Sim. Então, Eu também, como eu já fiz lipo, eu falo como médico, mas eu sei falar como paciente também, porque eu já fiz lipofracionada e eu sei como que acontece, eu sei o quanto de dor tem, eu sei quanto é importante se hidratar. Depois eu vou contar. Doeu muito? Não, eu sou bem tranquilo para dor, mas eu vou te contar uma coisa errada que eu fiz e que hoje que médico nunca faz as coisas certas. Eu nem sabia disso. Eu vou contar depois. Tá. Quando eu chegar no momento, eu vou contar. E aí, então, no primeiro e segundo dia, a hidratação, alimentação leve, uso dos medicamentos. Faz a primeira drenagem, troca o curativo, toma banho lá na clínica, troca a cinta. Sim. Fica bem bacana. E aí, tudo que você tolerar fazer a partir dali, você pode. Você pode dirigir, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode cuidar de casa, você pode pegar filho no colo. Tudo que você tolerar fazer. Por que a gente fala tolerar, Van? Porque cada pessoa é uma. Sim, sim. O que vai determinar o que você pode ou não fazer é o teu corpo e a tua dor. Eu lembro de uma vez, uma paciente minha que estava super bem, feliz da vida, começou a exagerar. Ai, gente. E aí começou a dançar, ia pular, ia brincar, ia não sei o quê, e ela... ela não tinha filho, mas ela tinha sobrinha, e ela quis que o sobrinho dormisse em casa, no pós-operatório imediato, no dia seguinte, não na noite da cirurgia, mas na noite seguinte. Tá. Pode dormir aqui, eu cuido, eu faço, não sei o quê. E ela começou a exagerar. O que aconteceu? Caiu a pressão. Passou mal, vomitou, papapá. Por quê? Porque ela exagerou. Então, tudo que você tolerar fazer, você pode. Sim, mas tem que lembrar que você está no pós-operatório. Você está operada. E aí você segura a onda conforme a necessidade. Depois desse dia, ela começou a entender, se hidratou melhor, parou, e aí teve um pós-operatório super suave, como é o comum na lipofracionada. Sim, e é mesmo. O pós-operatório na lipofracionada, se você faz tudo direitinho, se você obedece todas as recomendações, ele é muito suave. Beleza? Então, esse pós-operatório imediato, então o que vai ter? Hidratação, alimentação leve, uso dos medicamentos, troca do curativo. Ok. E primeira drenagem. Beleza? Isso é primeiras 24, 48 horas. Sim. Depois de 2 ou 3 dias, 4 dias, você vai voltar lá na clínica e vai fazer a segunda drenagem. A gente sempre orienta a voltar. Hoje em dia, a gente tem feito uma coisa um pouco diferente do que a gente fazia no passado. Mudou bastante. Que é o uso do tape. Algumas pessoas têm a pele mais sensível, tape não pode fazer. Adesivo. O tape é uma fita que é muito comum ver hoje na prática de esportes, quem faz crossfit, sim, quem faz... colorida. Tem colorida, tem coisa que a gente jogador, usa. Né? Jogador de futebol, jogador de vôlei, é muito comum usar basquete, você vê no joelho, você vê que o tape ele tem a função traumática e ele tem a função pós-operatória. A gente usa com a função pós-operatória porque ajuda a recuperar, ajuda a diminuir o inchaço, ajuda a diminuir o roxo. E aí a gente avalia só a necessidade ou não e a qualidade da pele ou não. Tem pessoas que têm mais sensibilidade na pele e não pode usar, mas quando a pessoa pode usar, a gente usa porque isso ajuda muito na recuperação. É bem legal mesmo. E a nossa físio vai trocando conforme a necessidade. Às vezes põe, não põe. Ela avalia e ela põe conforme a necessidade e conforme a condução do caso. Beleza? Isso é uma coisa nova que a gente usa nesse primeiro comecinho também. Perfeito. Depois de 4 dias você vai voltar, vai fazer a segunda drenagem, troca o tape, troca o curativo. Em alguns casos ainda está vazando, outros casos não. Se precisar, a gente abre o pontinho para continuar vazando. Tranquilo. De novo, quanto mais líquido sair, melhor. Quanto menos líquido ficar no seu corpo, melhor. Então a gente faz essa condução conforme o caso e aí depois de 7 dias a paciente vem fazer a segunda sessão de lipo. Normalmente a gente dá um intervalo de 5 a 7 dias. Pacientes que já fizeram uma área só, ok, acabou. A paciente que vai fazer mais de uma área, ela repete isso semanalmente. Ok? Ok. Perfeito. Acabou as lipos. Ponto. Tá. Não vou fazer mais nenhuma sessão. Terminei. É pote seco. Pote cheio, corpo seco. Acabou, tá com o corpo seco, os potes ficaram tudo cheio lá na clínica, não vai fazer mais. Aí é só pós-operatório. Tá. Não tem mais intraoperatório, é só pós. Ou seja, só paciente. Só paciente. Na verdade, a equipe tem uma parte, mas a responsabilidade é mais do paciente. Perfeito. Os primeiros dias a gente já falou, eles se repetem. Sim. Independente do número de sessão, ele vai sempre ser do mesmo jeito. A partir de
15 dias que você já fez umas 2 ou 3 sessões de drenagem, você pode voltar à prática de atividade física. Com a cinta, sem Moderado. a placa, sem a toalha, com uma moderação. Por quê? Porque vai ter um pouco de inchaço, vai ter um pouco de dor, mas você já pode voltar. A quê? A tudo. Pode fazer musculação, pode caminhar, pode pedalar, pode fazer tudo com uma moderação Sim, né, gente? própria do teu corpo. Mas Claro. você já pode fazer atividade física, ok? Sim. A gente usa, quando vai fazer a lipo do abdômen, a gente usa uma placa. Essa placa, ela é de EVA, que é aquele material emborrachado, e ela fica bem durinha e ela serve para manter você na postura certa e fazer sua pele colar de maneira uniforme. A gente usa na parte das costas, a gente usa uma toalha dobrada em triângulo para comprimir a região sacral e projetar mais o seu bumbum. Isso normalmente a toalha fica normalmente de 7 a 15 dias, a placa fica 30 O mês dias, todo. que é quando você vai ter alta da cinta. Então, a cinta, quem dá alta... É ele. sou eu. E depois que ele dá alta, você não quer tirar. Isso é muito legal de falar, sabe, Ivan? Porque a paciente reclama muito da cinta na Sim. primeira semana. Ai, essa cinta tá apertando. Ai, essa cinta não deixa eu Ai, eu não respirar. consigo colocar. Ai, eu não consigo pôr. Ai, como incomoda. Ai, é o calor. Já Ai, é o aparece. frio. Ai, incomoda na roupa. Ai, não sei o É. quê. E aí, quando dá 30 dias que a gente A fala, gente não quer precisa tirar. mais da cinta, elas falam, ai, doutor, posso dormir com ela? Ai, me sinto tão segura com a cinta. isso. E sabe por que isso acontece, Ivan? Porque, agora Medicase. Minuto Medicase. Tá. Fala devagar. Por que isso acontece? A gente tem no nosso corpo um sistema nervoso que chama-se propriocepção. Propriocepção. Vou fazer uma brincadeira com você agora. Tá. Você não está sentindo o seu sapato. Não tô sentindo o sapato. Agora tá. Você falou, eu já pensei. Pensou e aí você sente, peraí, tá apertando aqui, Já mexi. tá mexendo, tá incomodando. Por quê? O nosso corpo, ele tem a propriedade de esquecer aquilo que não é importante. Você não está sentindo o colarinho da sua camisa. Tá, Você não está sentindo o punho da sua camisa. Você não está sentindo o seu sutiã. tá. Por quê? Porque não é importante. Ele Sim. esquece. Agora, se eu chamar atenção para ele, Na hora, você lembra e fala, Sim. realmente, o elástico do sutiã está pegando aqui, a calcinha está pegando ali. tá. Por quê? Isso chama-se propriocepção, ok? Ok. Perfeito. Quando a gente usa uma cinta, Hum. no começo a gente não está habituado a ela. Então, o seu corpo lembra dela o Tudo tempo todo. Tudo incomoda, Tudo não é que incomoda. machuca. A partir de 5 a 7 dias, Já acostumou. o seu corpo esqueceu da cinta. Já está usando 24 horas, já está habituado. Esquece. Caramba. Quando você tira a cinta, Muda alguma coisa a de tua novo. pele, que está protegidinha ali com a cinta, ela fica hipersensível. É verdade. E aí você parece que toma choque quando tira a cinta. Parece que seu corpo vai desmontar. É isso. Não é? Não parece que você vai ficar... Parece que você está pelada. Tá Você, solto, você tira, parece. você está solto, vai cair. Por quê? Porque o seu corpo estava habituado à cinta. Leva de 5 a 7 dias para novo. o seu corpo habituar que ele não precisa mais da cinta. Tá vendo por que que tem que usar a cinta? Ele que libera, não é a gente. Ah, eu vou usar essa roupa, vai aparecer. Por que tem que Não. usar a cinta? Vamos lá. E por que esse período é de 30 dias? Porque nesse período de 30 dias, você ainda está com a pele descolada. Tá. Então você precisa da pressão da cinta para que não acumule tanto líquido ali. Não E inchar. não enche tanto e que seu corpo recupere de maneira uniforme. Ok. A partir de 30 dias, praticamente já colou. Colou. E não precisa mais da cinta. E a cinta, a gente brinca, da mesma forma que ela não deixa o líquido acumular, ela não deixa o líquido sair. A partir de 30 dias, eu preciso mais que o líquido saia, porque ele não vai acumular mais. Entendi. Entende? Então, ele não entra, porém ele não sai. A Tá. partir de 30 dias, ele não vai entrar mais, mas ele precisa sair. Entendi. E aí a cinta prejudica. Ah, tem médico que fala de 3 meses, tem médico que fala de 6 meses, tem médico... Aí é conduta pessoal, cada É o que médico ele tem a sua, defende. siga a do seu médico. Aquelas que operam comigo, eu peço para que siga a minha orientação e não procure outra, que isso é um ponto importante no Ah, sim, porque pós-operatório, aí sabe, fica Ivan? muita gente falando, né? É muito comum, a gente até recebe perguntas, eu posso tirar a cinta em 30 dias depois que fiz a abdominoplastia? Pergunta para o seu médico. Sim. Se o seu médico falar 3 meses, ele tem uma razão para Claro. isso. Segue o seu médico. E não procure outra opinião, porque senão sua cabeça fica meio É, louca, a gente sabe? que não é da área, a A gente gente fica fica, vulnerável. mas minha irmã é médica e falou tal coisa. Ah, meu cunhado falou que o médico dele fez diferente. Ah, mas
Peraí. Confie no seu médico. Você confiou para operar, não vai confiar para seguir? Sim, sabe? exato. Você confiou a sua vida para o cara colocar uma cânula de metal na sua barriga. E aí não vai E confiar. quando é para ele falar para a hora de tirar ou pôr a cinta, você vai confiar em outro? Tá errado, né? Confia naquele médico que você operou. Sim. Perfeito. Dito isso, 30 dias da última sessão da lipofracionada. Eu ia falar isso agora. Quem faz várias áreas... Começa na primeira, 30 dias a partir da última. Com 30 dias libera a cinta. Tá? A partir dali, no 30 dias, a maioria das pessoas já pode se expor ao sol. Olha aí a mulherada que gosta já de pode se expor ao sol com 30 dias. Para lagartixar, bronzeamento, vai muito de caso a caso. Tem casos com 30 dá, tem casos que só com 90. E aí a gente vai estar sempre perto de você. E é bem rápido, né? Se a gente for pensar, nossa. Van, nós estamos gravando em maio. Muito rápido. Cara, lembra? Quando foi Natal foi ontem. Então, ano Passa novo, muito rápido. E quando você está focada no seu pós-operatório, voa. Voa mesmo. Voa. É isso mesmo. Ok? Todo o resto, nesse intervalo de 30 dias, você pode fazer. Pode dirigir, pode trabalhar. Pode viajar, pode namorar, desde que você esteja de cinta, desde que você faça as drenagens conforme a indicação. Em alguns casos é uma vez por semana, outros casos são 2 vezes por semana. Sim. Isso é importante a gente falar. A drenagem, o que é a drenagem? É a mobilização manual do tecido operado. Tá. Ó, que bonito que fica. Fica lindo, né? Manipulação manual do tecido operado. Perfeito. Isso tem uma razão. Basicamente, é tirar o líquido que porventura esteja acumulando naquele espaço morto que foi o resultado da cirurgia. Espaço morto que a gente fala é espaço vazio. Tá? O termo médico para esse espaço morto não é que está morto, é que ele está vazio e o corpo em espaço vazio tende a acumular líquido. A gente mobiliza isso manualmente para tirar esse líquido daí e fazer a cola, fazer a pele colar no músculo, porque agora antes tinha uma gordura, agora não tem mais nada. Perfeito. Tá. Quanto mais organizado for isso, melhor, mais rápido e mais positivo vai ser. Ok? Para o seu resultado. Para o seu resultado. Perfeito. A drenagem, ela depende muito do estágio que está o paciente. Tá. Tem drenagem que tem que ser mais leve, tem drenagem que tem que ser mais pesada, tem drenagem que exige o uso de aparelhos auxiliares, tipo ultrassom, radiofrequência, carboxiterapia, ozônio, também, luz de LED. Então, tudo isso é avaliado paciente a paciente. Exatamente. É humanizado e individualizado. Ah, posso fazer ultrassom? Não sei. Tenho que ver. Ah, posso fazer ozônio? Não sei, tenho que ver. Posso fazer LED? Não sei, tenho que ver. Posso fazer radiofrequência? Não sei, tenho que ver. Posso fazer mantos, que é um aparelho? Não sei, tenho que ver. Porque cada um é um diferente do outro. E cada fase de recuperação exige um cuidado. Então a gente vai avaliar o seu caso e vai entender a necessidade do seu caso. Por isso, Van, que a gente sempre orienta a ser feito com um profissional competente. Com uma fisioterapeuta competente, com uma esteticista competente, com alguém que saiba o que esteja fazendo e, mais que isso, que esteja próximo a nós. A gente opera muita gente de fora. E a gente, é verdade, né? Muita gente de outros estados, muita gente. E a gente sabe que é impossível ela fazer o pós-operatório com a nossa equipe. Sim, porque vai ter que ir embora. Ela vai ter que fazer lá. O que a gente faz nesses casos? A gente entra em contato, ou pede para que a profissional que vai fazer a drenagem entre em contato com a gente, que legal. Com a nossa equipe, para que a gente oriente da melhor forma possível. E a gente fala como fazer. A nossa físio é fantástica, a Dani é uma querida. Sim, uma querida. Entende bastante. Entende muito. E ela fica muito próximo da paciente e das profissionais que vão fazer, para que a gente consiga orientar isso de maneira adequada. Agora, a qualidade do profissional é fundamental essa hora. Não dá para fazer com quem não sabe. Não. Você sabe que boa parte dos nossos problemas em pós-operatório estão relacionados a pós-operatório mal feito. Sim, porque a profissional não sabe o que fez, que podia fazer e não podia. Tem até boa intenção e a gente não critica nenhum profissional aqui, mas a lipofracional ela tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. Ela é uma lipo mais superficial, é uma lipo que tem associada ao laser, é uma lipo onde a gente tira mais gordura. Então a pessoa precisa estar ciente de todas essas informações, e às vezes elas não estão. Sim. Elas acham que é uma lipo tradicional, e ela faz o que está acostumada a fazer. E aí atrapalha, porque é um procedimento diferente. Então,
este contato, de novo, É voltando para a fundamental. mesma... Lá para o começo, ó. Sim. Volta lá no começo do podcast. O que a gente falou? Relação médico-paciente é fundamental. Relação médico-paciente, quando a gente fala médico, a gente fala equipe médica, que inclui médico, enfermeiro, auxiliar de Todo enfermagem, mundo. fisioterapeuta, recepcionista. Toda a minha equipe está à sua disposição para que você tenha o melhor pós-operatório possível. E muitas pacientes, tenho até amigas que falam assim, eu operei, mas depois eu não conseguia nem falar com o médico. Gente, eu nunca vi isso, porque o Dr. Vitor, ele entra na sala da drenagem. Você tá lá. Às vezes até eu bato na porta Sim. antes, porque a pessoa tá, né, não tá preparada, entra um cara ali, não. Eu sou seu médico, não sou um cara qualquer. Ele bate, mas tô entrando, posso entrar? Ele entra, ele faz questão de ver. Ele aperta, ele vê como é que tá a pele, se tem fibrose. Às vezes a gente faz até uma coisa chata, eu e minha fisioterapeuta, porque a gente esquece meio a paciente e fica conversando só nós dois. Se a paciente tá ali, tá no meio, a gente fala, e aqui, ó, tem um pouco de fibrose, não tem, faz o quê? Vamos pôr o tape, não vamos? Aí a paciente, oi, tô aqui. E a gente, obviamente, que a gente brinca junto, a gente fala, mas a gente tá tão preocupado com o pós-operatório que a gente tá pensando na paciente e está conversando ali na frente dela para o melhor tratamento possível. E os pacientes de fora precisam entender isso. A Sim. gente vai estar sempre junto, sempre próximo. Para que o resultado fique excelente. A gente vai estar a um WhatsApp de distância. Posso falar da fibrose? Pode. Eu tenho Antes ordem. de falar da fibrose, eu quero falar das orientações dietéticas no pós-operatório. Orientações dietéticas. Dietéticas. É muito importante que a pessoa saiba comer bem no pós-operatório. Tá. Evite comidas inflamatórias. A gente trouxe a doutora Cíntia aqui, a gente trouxe a doutora Carol aqui, que falou muito dessa questão da inflamação. E a gente sabe que comidas industrializadas provocam inflamação e vão piorar o pós-operatório. Ponto. Então, comer bem faz muito bem. E tem uma pergunta que sempre me façam que tem a ver com aquela história que eu vou contar do meu caso, que aconteceu comigo, ansiosa. que é a questão da bebida alcoólica. Tá. Posso tomar um vinho? Não. Posso tomar... Não. Não. E eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Não até quando? 15 dias, 30 dias, caso a caso, mas antes de uma semana nem pensar. Tá. É Beleza? rápido, vai, gente. Vale a pena. Eu fiz a minha lipo num sábado. Fracionada, Lipo óbvio. fracionado, obviamente, fiz abdômen e flanco. Quem fez a minha cirurgia foi minha esposa, que é cirurgia plástica também, sob minha orientação. Gente, eu não sabia desse bafo. Ela não faz muita lipo, ela não gosta muito de fazer Coitada, lipo. ele deve ter ficado porque ela é super falou na delicada orelha e dela. a lipo é uma cirurgia mais que exige um certo mais de força. E eu fui Você falando para jura? ela, tira mais aqui, tira mais ali, Coitada. vai, não sei o quê. E a gente brigou um pouco na cirurgia, Lógico, porque como né? toda boa cirurgia, ela estava conduzindo o caso, eu não deixava. Ok. Queria ter visto essa cena. Pulando essa fase, vamos pro pós. Tá. 8 dias depois, numa segunda-feira, Ah, eu tive o casamento da filha do meu padrinho de casamento, que é como se fosse o irmão mais velho para mim. já no- sei o final da história. Foi numa segunda-feira, eu tava com 8 dias de pós-operatório, tava de cinta, de placa e tal. E foi um casamentão, assim, uma super festa. Putz. E esse meu colega, meu amigo, que é meu padrinho de casamento, ele é um pouco mais velho que eu, e ele me viu crescer, e a gente sempre bebeu junto, sempre Gente, festeou junto, a gente ia no carnaval junto, ia junto. E é um casal que eu amo de paixão, assim, Tá. Renato e Jô, ó, como Que vocês. legal. E ele casou a filha dele e fez uma festa, e na família dele eles são donos de restaurante, então eles sempre casam de segunda-feira, Tá. que é quando o restaurante está Sim. fechado e tal, não sei o quê. E a festa era segunda-feira. Fechei minha agenda, pá, fui. Fazer um 18, 15, 20, sei lá. Faz um tempão que eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos, que a gente não se encontrava numa festa, numa Ixi, coisa. Maria. Eu tava pós-operado. Uma semana. E aí eu falei assim, Vou beber um essa pouquinho. história de beber. Eu falo para beber, mas não tem problema nenhum. Gente do céu. Eu, meu irmão, meus 2 irmãos, mas tomamos Todas e mais algumas. mais algumas. Resumindo a história, no dia seguinte, cheguei em casa, bêbado, Óbvio. obviamente, tirei a cinta para Dormiu tomar sem... banho, tava coisa, tirei a cinta, tomei banho,
Fui dormir, não vou pôr a cinta. Meu Deus, o médico fez isso. Sabe o que aconteceu comigo, Van? Não. A minha cinta não entrava. Eu tive que comprar uma cinta Inchou? 2 números maior, não 1. 2 números maior. Eu estava usando uma cinta M, eu tive que comprar uma cinta GG. Deus que me livre. Eu acumulei em uma noite sem cinta, em uma noite de bebedeira, 7 quilos em água. Meu Deus. A minha físio, Te matou. que é a Dani, ela me olhou, ela fez assim, ó. O que você fez? Ela perguntou. Não fechava a cinta. Jura? Não fechava. Simplesmente. Em uma noite aconteceu Em uma tudo noite isso? aconteceu tudo isso. Uma noite que eu bebi, e quando você bebe, você acumula líquido. Sim, a gente fica E inchado. uma noite que eu fiquei sem a cinta. Porque eu fiquei sem a cinta, porque eu tava bêbado, dormi, não pus a cinta. Que acontece? Depois, uma noite, não é nada. O que é uma noite? Você fez isso, você sabe, não. Só dá uma abridinha. 2 números de cinta. Então, vocês me perguntam, pode beber? Não. Gente, ó que o Pode fazer? exemplo. Não. Por quê? Porque se for... Na verdade, assim, pode fazer, não pode fazer? Quem sou eu para falar que pode ou não? Sim, O você tá pessoal falando faz o que quer. recomendado. Agora, se você fizer, você vai inchar tanto. E aí o meu resultado, que era para ser em um mês, demorou 3, que era para ser em 3, demorou 6. Tudo bem que é meu, eu sou coisa, eu entendo, Não eu sabia sei disso, a responsabilidade. Dr. Vitor. Por quê? Porque Foi eu displicente. acabei com o meu pós-operatório. Eu destruí tudo que eu vinha fazendo direitinho e eu estava fazendo bonitinho. Uso da cinta, uso da placa, fazendo Alimentação. drenagem, alimentação, regradinha, papapá. No casamento, o que é uma noite? Não é nada. Nossa Senhora. Aconteceu comigo e eu prometi para mim mesmo, falei assim, nunca mais um paciente meu vai sofrer o que eu sofri. Porque, imagina, 7 quilos na balança, Van, Deus que em me água. livre. Eu engordei 7 quilos em uma noite. É retenção hídrica, pronto, pura. Me parecia um baiacu, sabe aqueles peixinhos baiacu que fazem... Ai, que horror. E tudo, abdômen, coisa, o líquido desceu, foi Nossa, pro pênis, foi pro doutor Vitor, escroto, que foi pra horror. tudo, assim. Mas um horror, assim. Minha senhora, que é a minha médica, ela olhava pra doutora mim e Roberta. ela falava assim, Que você foi fazer? Você não fez isso. E aí, em casa, santo de casa, bate mais forte, né? Meu Mas Deus. xingava. E ela falava assim, tá vendo? Eu falei pra você não beber. Eu falei que você não podia. Mas não sei o quê, mas é teimoso, né? É médico, sabe tudo. Aí ficou falando. Eu não sei o que foi mais difícil. Se foi aguentar minha mulher ou se foi inchar. Doutora Roberta tinha razão. Tô defendendo você aqui, tá? Ela tinha toda a razão, não tinha razão. Ela sempre tem razão, obviamente. Vocês mulheres sempre têm razão. Mas nesse caso, foi uma displicência gigantesca errado, de pós-operatório. E hoje, eu posso falar por experiência própria, que álcool e pós-operatório, não. Posso tomar uma taça de vinho? 15 dias? Uma taça. Uma taça, né? Ele deve ter bebido Muita não sei água. nem quanto Eu não bebo vodka desde aquele dia. Traumatizou. Nunca mais. Eu odeio vodka hoje por causa disso. Eu não bebo muito, Sim, você me atividade, conhece, Dr. você sabe que eu bebo uma coisinha ou outra no fim de semana, olha Sim. lá. Mas eu não gosto muito de bebida também não gosto muito de sair fora de mim. Mas aquele dia era um casamento, Era uma tava com meus ocasião irmãos. especial. E a gente foi, se empolgou, e 1, 2, 3, 4, Nossa. quando viu, Já o era. meu pós-operatório acabou. E depois para recuperar isso aí? Drenagem, uso da cinta apertada, Água, faz água. faz, xingo, briga com a mulher, briga com os fisioterapeutas, faz o quê. E aí demorou, aí com 15 dias eu voltei para atividade física, e a atividade física ajuda, Ajudou. porque você aumenta a circulação. Fui nadar, natação é uma coisa muito legal no pós-operatório, porque a pressão da água acaba funcionando como uma drenagem. Eu não sabia disso. E aí, nada sem assim, tá óbvio. Na verdade, você nada como um daqueles macacões. Sabe aquele macacão de sei, triatlo? sei. Como eu fazia triatlo, fazia triatlo, eu tinha eles bem apertadinho. Você acaba usando que tira. legal. Acabou o exercício, você já põe a cinta, Tá. já faz uma drenagem. Eu conseguia fazer uma drenagem imediatamente após a academia. Então, isso acaba ajudando, porque você está vasodilatado, você está quente. Então, tudo isso eu estou contando para quê? Para falar para os nossos queridos e queridas Não pacientes façam o que ele fez. que álcool e pós-operatório. Mas não é só álcool, tá? A gente tá falando do álcool porque foi a experiência dele. Alimentos que inflamem o seu organismo.
Se você não sabe o que é isso, Comida a gente muito processada. vai ver outro lá, podcast. O podcast, sei lá, a gente deu uma lista de vários, assim, comidas processadas, comida que você abre pacote. Esse tipo de alimento no pós-operatório Açúcar não em é legal. excesso, né, gente? Refrigerante, todo mundo sabe. Esse tipo de alimento não é legal no pós-operatório. E se você fizer um pós-operatório direitinho, vai funcionar muito bem. Maravilhoso. Vamos lá, continuando. A gente parou no 30 dias. Depois de 30 dias, você vai diminuindo o número de drenagens. Drenagem. Aí que vem a tão famigerada Temida. fibrose. Vamos. Fibrose. A fibrose, ela é um processo natural. E é esperado. Eu fico com muito medo quando o paciente não tem fibrose, por quê? A fibrose é o tecido de cicatrização. Tá. As pessoas confundem duas coisas, três, com fibrose. Quando fala fibrose. A fibrose patológica, Tá. que é quando acumula líquido e você tem o que a gente chama de pseudocisto, que é uma fibrose dura, uma placa encastrada, que é mais difícil de tratar. Tá bom. Elas confundem fibrose com irregularidade, que não tem nada a ver com fibrose. Irregularidade. Que é provocado pela cirurgia. Tá. E elas costumam confundir fibrose com acúmulo de gordura pós-operatória. Ou seja, fez a cirurgia e engordou depois. Ganhou gordura e aí fica com essa irregularidade, um lado mais, um lado menos, um lado mais torto. E aí batizou-se tudo isso de fibrose. Como fibrose. E não é e como fibrose. uma coisa ruim, que não é. Que não é. A fibrose, ela faz parte do processo, ela vai acontecer. Normalmente ela vem a partir de 7 a 15 dias. Ela fica endurecida, ela fica com um aspecto mesmo de casca de laranja. Dá aquela repuxada. Ela fica dura. Mas quando você faz um pós-operatório muito bem feito, em 30 dias ela não existe mais, em 60 dias tem um pouquinho, em 90 dias ela zerou. Zerou. Quando você tem uma fibrose patológica, Tá. que é quando cicatriza demais, normalmente tem a ver com pós-operatório inicial mal feito, quando acumula líquido. Tá. Por isso que a gente fala que precisa fazer o pós-operatório bem feito. Normalmente acumula com uso normalmente acontece quando você usa irregular a cinta, então a cinta apertou mais de um lado, então acumulou mais de um outro, tá. e aí fica com aquela placa em cima. Ah, ficou vincado. Esses dias eu operei uma moça, tem até um vídeo no meu feed. Uma moça que tinha feito lipo e ela tinha usado a cinta completamente errada. E aí ela ficou com um risco no meio. E aí ficou com uma fibrose em cima, uma fibrose embaixo, que cedeu, e aí ficou gordura em cima, gordura embaixo, ela tinha um risco no meio da barriga. Ou seja, fraccionada pós-operatório ruim. Pós-operatório mal feito. A lipofracionada é fantástica para corrigir esse tipo de problema, porque a gente vê o paciente de pé. Então, a fibrose, ela não é ruim. Ela faz parte. Inclusive, quem tem flacidez, a fibrose é fantástica, porque a fibrose que produz colágeno. É o colágeno, ele vem da fibrose. Então, quanto mais fibrose tiver quem tem flacidez, melhor. Desde que essa fibrose esteja organizada, desde que essa esteja controlada. Não seja patológica, que é aquelas placas duras, aquelas irregularidades maiores, que aí tem um tratamento específico, que é mais drenagem, que é radioterapia, carbox, que a gente precisa ficar mais perto desses casos, que também normalmente em 3 a 6 meses cedem. Sim. Tá? A fibrose patológica, quando bem conduzida, de 3 a 6 meses ela não existe mais. A fibrose normal ela dura até 3 meses, a fibrose patológica de 3 a 6, quando bem conduzida ela some, em alguns casos um pouquinho mais. Tá. E aí entra o que a gente classifica erroneamente como fibrose, que é a irregularidade. Porque engordou. Ou porque engordou, ou porque sobrou gordura durante a lipo. E lembra, de novo, a lipo é uma cirurgia cega. Sim. A lipo fracionada, a chance de irregularidade é menor, mas também pode acontecer. E aí precisa fazer um retoquezinho. Ah, ficou uma gordurinha aqui, ficou um degrauzinho aqui. Acontece. Por quê? Você imagina, eu vou injetar 3 litros de soro na sua barriga. Eu vou tirar desses 3 quase tudo. Mas a borda está irregular, acumulou líquido, tem um pouquinho aqui, eu ponho de pé, deito, ponho de pé, deito. Por mais que a gente tente ser o máximo perfeito, às vezes tem uma gordurinha, uma aqui, uma ali. Isso não é fibrose, isso é irregularidade e tem tratamento que chama-se retoque. Retoque é uma coisinha. Nada, você vem, mínima. faz, acabou, pronto. Faz parte da cirurgia, é chato para vocês, é chato para o médico, mas faz parte. Não ficou perfeito, vamos deixar perfeito. É chato porque assim, putz, Tem que vou ter fazer que de retocar. novo. Mas é infinitamente menor. A recuperação é mais fácil, o pós-operatório é mais simples e tudo mais. Beleza. E a terceiro problema, que o pessoal também chama de fibrose, é quando o paciente ganha peso depois da lipo.
E aí ela acumula gordura de maneiras irregulares. Desordenada. Então, ó, um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui. Esses dias foi uma paciente na clínica que tinha operado há 5 anos com a gente e ela tinha engordado 12 quilos. Ui. Ah, doutor, eu tô cheio de fibrose. Não, minha linda, você não tem nenhuma fibrose. Com 5 anos, você não tem mais tecido de cicatrização. Você tem irregularidade e você engordou depois da lipo. A fibrose não vem depois de 5 anos, Não, ela a vem fibrose, logo, ele falou. No começo, fibrose é tecido cicatricial. Ele vem com 7 a 15 dias depois da lipo. É rápido. E ela o negócio. normalmente cede até 6 meses. Mesmo a patológica cede até 6 meses. Tá. Alguns casos um pouco mais, 1 ano, 2. Mas passou disso, não é mais fibrose. E quando a gente sabe que não é fibrose, Ivan, você sabe isso, eu já fiz isso com você. Apertou, dói, é fibrose. Apertou, não dói, é irregularidade. A fibrose, ela dói. Porque é quando ele tecido de aperta, cicatrização. E a Porque gente é fala, porque é tecido fibrose. inflamatório, é tecido de cicatrização. Então, fibrose me assusta? Não, zero. Com a fisioterapeuta que eu tenho, com a Dani do meu lado, não me assusta nada. A gente tira a fibrose, ó. é verdade. Irregularidade me assusta? Também não. Por quê? Porque a gente faz retoque. Única coisa que me assusta, Van, é gordura depois da lipo. Eu ia falar isso agora. Engordou, e aí? Por que que me assusta? Porque quando a gente faz a lipo, o tecido cicatricial que fica ali, e é pro resto da vida, ele faz com que a gordura acumule de maneira irregular. Tá. E aí a lipo, depois de ganhar peso, é muito mais difícil. Ou seja, não pode engordar depois da lipo. Paciente que faz lipoaspiração Na linha. na linha. Na linha. Se não tiver na linha, dançou. Muito importante falar isso. Ainda assim tem tratamento, ainda assim é possível fazer um retoque, ainda assim Tá. é importante E o estar perto retoque, do para médico. quem não sabe, depois de quanto tempo, doutor? 6 meses no mínimo. Antes de 6 meses não dá para fazer retoque. E a gente fica alucinada, é normal, viu? E por que não dá para fazer retoque antes de 6 meses? Porque tá ainda tem mudando. fibrose. Sim, e tá que é o mudando tecido ainda, né? cicatricial. A fibrose é o tecido cicatricial. Se ela só sai depois de 6 meses, se eu fizer antes, o que eu estou tratando? Não dá, gente. Estou tratando cicatriz. Cicatriz não é gordura, não vai sair, vai piorar. Então eu tenho que esperar Não o processo tá cicatrizado. acalmar para depois fazer. Fazendo uma brincadeira, É. imagine que o processo cicatricial é uma fogueira. Tá. Ela vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Uhum. Se eu fizer qualquer coisa nessa fogueira e eu quero que ela se apague, Ela vai continuar acesa. antes de apagar, se eu jogar gasolina, Vai se eu jogar continuar mais acesa, carvão, vai aumentar. vai aumentar, vai explodir. Então eu preciso acalmar o fogo, deixar ele apagar para ir fazer uma Depois. nova fogueira se precisar. É por isso que a gente fala da ansiedade do paciente, que é normal. Acho que é normal, né, Sim, doutor Vitor? muito. Você faz a lipo, você quer no dia seguinte estar linda, maravilhosa. Eu brinco, Van, que as pessoas acham que cirurgião plástico é cabeleireiro, né? Você vai no cabeleireiro, Essa fica eu não maravilhoso, né? Sim, é instantâneo. É instantâneo. Você vai fazer as luzes, uau, É. fica lindo. No dia seguinte está mais bonito ainda. Na hora que você sai, até os cabeleireiros têm aquelas coisas de tirar foto, Sim, né? Aqueles sim, as coisas, ring tá? lights. Vem com vento, maravilha. E a pessoa cria uma expectativa que a cirurgia não plástica é vai ser assim. assim. E não vai. Demora um pouquinho. Você vai ficar muito pior para depois ficar melhor. É, tem que ficar ruim para ficar bom. Exatamente. Mas assim, falando como paciente de novo, no dia seguinte você já vê a diferença. Por exemplo, vou falar o meu caso. Eu fiz recentemente interno de coxa. Aquela gordurinha que rala, sabe? Quando a gente vai andar na praia, que incomoda toda a Terrível. mulherada. E até o joelho ele fez. No dia seguinte, mesmo inchada, mesmo roxa, eu já vi que ela não estava mais lá. Não tem como não ver, né? A gente tira a gordura do lugar. Então, você perdeu o volume. Sim. Você tá inchada, você tá roxa, Mas dá pra pra ver. ver que você tirou. Agora, resultado final, você tá começando a ver agora. Você tá com sim. um tempinho da cirurgia, você já fala, uau, não tá mais roxo. Sim. Uau, minha perna tá bonita. É isso mesmo. Quando a gente usa o laser demora às vezes até Ai, 6 gente, meses. o laser, eu amo laser. O laser às vezes demora até 6 meses para terminar o resultado dele. Então, cirurgião plástico não é cabeleireiro. Não ache que você vai na cirurgia e vai ficar boa no dia seguinte ou vai ficar boa na hora. Vai levar um tempo para você ficar boa, Sim. mas depois que ficou... Maravilha. Tem inchaço, tem pele, tem ponto que não é ponto, né? Que fica o furinho, o orifício. Tem sangue, tem roxo, né, doutor Vitor? Pós-operatório tem muita coisa para falar, né, Van? Nossa, A dava gente para já falar... passou Já? quase 50 minutos. Eita, que rápido. Uau! Uau mesmo. Então, tem alguma dúvida? Deixa a pergunta Manda aqui. mensagem. Manda mensagem. Se inscreve nesse canal. Esse canal tá super legal. Ele é feito para você,
para orientar você, para que você tenha o sonho da sua cirurgia realizado de maneira mais tranquila possível, para que você faça as pazes com o espelho, para que você se ame mais, para que você goste do que vê, para que você use seu biquíni branco, seu cropped, sua calcinha apertadinha, para que você viva plenamente como você merece. É para isso que a gente faz esse podcast, é para isso que eu estou com a Vanessa Rivelli, é por isso que eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço essa oportunidade de falar para esse povo todo aí que está assistindo a gente que a gente tem que ficar mais bonito. É de dentro para fora, a gente já falou isso, mas a estética ajuda e muito, né, doutor Vitor? Muito, muito, muito mesmo. Vamos voltar a falar de pós-cirurgia, do pós, porque acho que vale a pena, tem Vale bastante muito coisa. a pena, tem muito tempo para falar. Obrigado por você ter ficado até aqui. Semana que vem tem muito mais. Isso aí, até.